O senador Plínio Valério explicou em entrevista concedida à TV Senado sua proposta de emenda à Constituição que visa limitar os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, além de alterar a forma de indicação. O senador explicou que a proposta visa impedir que pessoas passem décadas no cargo de ministro, como vem ocorrendo, o que, segundo o senador, leva essas pessoas a se acharem verdadeiros semideuses. Questionado se o Senado também tem culpa nos problemas que têm sido vistos com os ministros do Supremo, o senador Plínio Valério concordou que as sabatinas têm sido mais uma espécie de bate-bola do que um exame dos candidatos. O senador explicou que a PEC, ao prever mudanças na indicação, visa dar mais celeridade ao processo. Ele disse: o objetivo principal, realmente, é fixar o mandato desses que são nomeados, porque eles só saem de lá aos 75 anos. Tem caso de ministro que não tem 50 anos quando entra. E isso faz com que alguns deles se comportem como semideuses, como se não fossem pessoas comuns. Eles sabem que vão ficar a vida toda lá e quando saírem não tem como cobrar, eles são inimputáveis. E a gente quer dar sustentação para que eles entendam que não são semideuses, são pessoas comuns. E a melhor forma é fixar mandato. Eles sabem o dia que entram e vão saber o dia que saem, que não é tão longo. Portanto, ele vai ter um choque de realidade. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator e o atual relator, Benedito Gonçalves, mantém dia após dia vigente a ordem para subtrair a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code para a empresa Raposo Fernandes, que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja a entrevista do senador Plínio Valério. Olá! Fim do mandato vitalício para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido foi apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que vai conversar conosco a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Prazer enorme estar de volta aqui ao seu programa. Que bom, eu me sinto muita vontade quando eu venho aqui ser entrevistado por você. Que bom, senador. Então vamos começar, vou pedir para o senhor explicar para a gente o que prevê exatamente essa proposta de emenda à Constituição e se ela se ela seria a partir, né, de agora, não atingiria os atuais ministros. Primeiro, eu devo começar dizendo que não se trata de uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal, porque ela data de 2019, março de 2019.
portanto, não é retaliação e também não valeria para esses ministros, embora algum deles mereçam sair, mas não é o caso. Seriam para os novos ministros. Nós tivemos 2 objetivos. O primeiro, dar celeridade ao processo de escolha do ministro. Vamos pegar o exemplo do André Mendonça. Demorou aí 5 meses, me parece, perto de 6 meses. E a gente quer dar celeridade, dando prazo para que o presidente da República 30 dias para nomear, quando surgir a vaga. O Senado teria 120 dias para sabatinar, referendar ou não, e o governo federal teria mais dias para publicar, já para sancionar. Portanto, dá celeridade. Agora, o objetivo principal realmente é fixar o mandato desses que são nomeados, porque eles só saem de lá aos 75 anos. Tem casos de ministro que não tem 50 anos quando entra. E isso faz com que alguns deles se comportem como semideuses, como se não fossem pessoas comuns. Eles sabem que vão ficar a vida toda lá, quando sair não tem como cobrar, são inimputáveis. E a gente quer dar essa sensação para que eles entendam que eles não são semideuses, são pessoas comuns. E a melhor forma é fixar mandato. Ele sabe no dia que entra e vai saber no dia que sai, que não é tão longo. Portanto, ele vai ter um choque de realidade. E qual seria esse tempo, senador? A nossa PEC prevê 8 anos. Ontem, por exemplo, eu conversava com o Sérgio Moro e também com o Rogério Marinho. Eles acham que um ano legal seria 12. O Anastasia achava 10, né? O Lazier, que teve uma PEC nesse sentido, infelizmente ele saiu, achava também 10. Mas isso pode ser alterado na tramitação. Eu acho até 12 anos um prazo bem razoável. Até pode ser melhor do que 8, mas a PEC prevê 8 anos. Pode ser mudado com emendas nessa discussão. O importante é trazer esse tema para a discussão. Nós temos que discutir, a população brasileira exige dos seus representantes, no caso nós senadores, que nós tomemos alguma providência em relação ao Supremo, e nos últimos anos temos usurpado a prerrogativa do Legislativo e também até do Executivo, mas vamos tratar do Legislativo. Então, isso é importante que nós possamos fazer agora, começar a discutir pós-Carnaval. O senhor falou sobre a discussão desse tema, ele de certa forma também já foi debatido, como o senhor falou, na PEC que foi apresentada pelo senador Lazier Martins, estabelecia um tempo, foi relatado inclusive pelo ex-senador Anastasia, que hoje está no TCU, e ele estabelecia não só um tempo, mas ele também mudava a forma de escolha dos ministros do STF. O senhor considera isso importante também, senador? Eu considero importante, sim. Eu não apresentei na minha PEC porque quando você quer muitas mudanças numa coisa só, dificulta a tramitação e, consequentemente, a aprovação. Eu preferia, assim como fiz com a Lei da Autonomia do Banco Central, que é de minha autoria, criar uma espinha dorsal. No caso da autonomia do Banco Central, qual é a espinha dorsal? O presidente só pode nomear um novo presidente do Bacen no primeiro dia útil do 3º ano do seu mandato. Era a espinha dorsal. Aí tiveram outras emendas, busca pelo pleno emprego, essas coisas todas. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Para mim, o importante é fixar o tempo de mandato do ministro do Supremo. Essas outras coisas que virão, a forma, quem pode indicar, quantos anos tem que ser, vai vir na tramitação. Eu quero manter a espinha dorsal, que pode variar de 8 a 12 anos. E como é que está o apoio para essa proposta do senhor, senador? A gente ainda não reuniu os senadores que são favoráveis, embora nós tenhamos manifestações de muitos senadores. Mas a julgar pela repercussão dada na imprensa nacional, o depoimento de senadores e a população apoiando integralmente, eu acho que esse tema vai andar. Até porque o presidente Rodrigo Pacheco, no discurso, não sei se foi de candidato, já foi de reeleito, ele prometeu fazer andar assuntos que digam, pautas que digam respeito ao Supremo Tribunal Federal. E a gente vai cobrar dele e pedir, até exigir que isso seja colocado. Porque o parlamento é voto. Você não pode evitar votar. Você pode perder na sua proposta. Esse projeto pode não passar, a maioria não quer. Paciência. O parlamento é voto. O que não pode é esconder, é engavetar, é fugir dos temas que a população quer que a gente discuta. Senador, e em que momento, o senhor falou que essa proposta é de 2019, em que processo da tramitação ela se encontra atualmente? Você citou há pouco a PEC do Lazier Martins, a minha PEC estava pensada ao do Lazier, e o Anastasia fez o substitutivo, juntou os dois e botou o que ele achava dos dois. E aí teve aquela mudança do método da escolha.
Com o Anastasia saindo do Senado, foi ser ministro do Tribunal de Contas da União, caiu a relatoria. E com o Lazier não sendo reeleito, caiu a PEC do Lazier. Então restou a nossa PEC. E é essa que vai andar. Qual é ela está praticamente do zero, ela está na CCJ. Tem que começar pela CCJ. E eu disse aos nossos amigos que estão apoiando, os senadores, olha, nosso trabalho é, na CCJ, tentar botar um simpatizante na relatoria, o que não é uma tarefa fácil, mas nada é fácil na vida de um político, de um senador. Nós vamos tentar emplacar um relator que seja simpático a essa questão. E não tem porquê quem não seja simpático, né? Porque não afeta os que aí estão. Isso é primordial, até que a população não fique entusiasmada, achando que vai servir para esses aí, né? Não serve. Ela só vai servir para os novos que serão nomeados a partir daqui para frente. E a gente vai ter uma geração dos filhos, não, mas de netos nossos, já com um Supremo composto por pessoas, por seres humanos, e não por semideuses. Senador, nesse debate, no processo de debater a PEC, os senhores pretendem ouvir os próprios ministros do Supremo para pegar opiniões, ver, de repente eles podem contribuir para ver qual seria o melhor tempo de mandato? Eu acho que essa discussão toda é saudável, a gente pode ouvi-los, embora eles não nos ouçam quando querem fazer as suas coisas, mas não é essa a questão. Eu acho que quanto mais pessoas a gente ouvir, quanto mais sugestões forem dadas. Agora, as sugestões que virão, elas vão dizer, normalmente é isso, a escolha. Quem deve, tem que ser juiz, tem que ter quanto tempo de advogado, quem com a instituição que vai indicar. Essa discussão, ela é boa, ela é saudável, mas ela se estende, né? Aí começa aquela questão de audiências públicas, aí vamos ouvir e a gente não anda. E é importante a gente andar com esse tema, com esse assunto, que é limitar o mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito importante a gente não se pegar a muitas outras coisas, porque essas muitas outras coisas acabam prejudicando a tramitação, o que não quer dizer que o debate não possa ser feito. Debater é sempre salutar, principalmente numa democracia arranhada como está a nossa. Pois é, exatamente sobre isso que o senhor falou. Há senadores que já se manifestaram a favor da PEC e também que ela tem um escopo maior, que amplia aí o leque, né, dos ministros que seriam atingidos. Talvez não só o Supremo, outros tribunais, inclusive o TCU. Isso poderia atrasar a tramitação na sua avaliação, senador? Eu acho que atrasa, porque isso vai exigir uma maior discussão, um maior tempo de ampliação da discussão. Eu acho que atrasaria, mas se for atrasar para o bem, legal, melhor. Mas a gente quer trazer esse trabalho aqui e agora. Então, a gente não pode se prender à perfeição, a gente tem que tentar fazer o melhor. E seria muita pretensão minha achar que a minha PEC não vai ser mexida, não vai ser alterada. Pelo contrário, eu tenho consciência de que ela vai ser alterada, né? Mas mantendo a espinha dorsal vai ser muito bom. Como eu te digo, a gente bota o perfeito, a gente não pode brigar pelo perfeito, a gente tem que conseguir o possível. Entre a perfeição e o possível, a gente tem que conseguir pelo menos o possível. Senador, a relação do Poder Judiciário, do Supremo, né, especificamente com alguns senadores, está arranhada, houve desde o início da última legislatura, o pedido inclusive da CPI da Lava Toga, há muitas queixas em relação aos ministros do STF, mas atualmente, no processo atual, os senadores também participam desse processo de escolha porque eles têm aí a sabatina. Nesse momento da sabatina, é também um momento que o Senado participa. O senhor acha que o Senado também pode fazer um meia-culpa, já que há tantas críticas? Pode e deve, porque a nossa sabatina, eu estou há 4 anos, não tem sido sabatina na concepção do termo, sabatinar. Ela tem sido mais um bate-bola. Os senadores já vão para ali, em sua grande maioria, e aí eu faço a minha culpa também, que eu concordei com todas as indicações, já sabendo o que vai fazer. E a gente não tem para ir lá sabendo, vai depender da sabatina.
das respostas. Então, acho que a gente tem que primeiro restabelecer, sim, fazer meia-culpa, e nós, senadores, temos que cumprir o nosso papel, que é sabatinar aquele que vai ser sabatinado. Não só fazer perguntas, né? Preparar a bola na grande área para o sabatinado chutar. Nós temos que acabar com isso. Embora nós sejamos seres humanos, cada um já sabe o que pensa, o que vai fazer. Mas eu acho que a escolha mesmo, a aprovação, ela deveria ocorrer na sabatina e não antes da sabatina. É até comum, o que é um tremendo erro, antes de acabar a sabatina já está aberta a votação. Quer dizer, isso é um tremendo erro. Você tem inteiramente razão. Temos que fazer a meia-culpa, saber que nós estamos errando também no modelo, na forma de sabatinar. Senador, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa e já convidá-lo para a gente falar de Banco Central. Eu estou à disposição, eu acho que são temas relevantes, Banco Central, autonomia do Banco Central, mandato, e aquela outra lei que era do REGUF, né, que foi para o arquivo, que eu já representei o projeto, com permissão do REGUF, de proibir o BNDES financiar obras Venezuela, Cuba. Legal, estamos sempre à vontade, é sempre um prazer participar desse seu programa. Obrigada, senador.